Primeira coisa que você tem que pôr na sua cabeça é o seguinte: se você deve milhões, está tudo bem. Fala, não é possível, tem 3 estágios. Você está devendo, você só se arrasta, ou você está multiplicando. O se arrastar é o seguinte: a pessoa não consegue nem sonhar porque gasta energia. Então ela está lá, troca 180 horas para bancar a sobrevivência, para não morrer. Só que eu quero que você entenda o seguinte: o pior cenário é o de sobrevivência, não é de dívida. Qualquer pessoa que sabe dever, ela tem código de gerar riqueza. Agora a pessoa que é sobrevivente, ela não tem código, ela tem que instalar código. Pablo, eu estou devendo 100 mil. Quando você ouvir uma expressão, você vai escrever assim: a expressão for negativa, para você tirar o reforço mental, o metamodelo negativo, você vai escrever assim: eu estava devendo. Você já começou a sair da dívida. Pablo, eu não paguei nem R$1, pagou sim. Os seus neurônios já estão pegando uma nova rota. Como assim uma nova rota? É bem simples. Quando eu já começo a falar que esse negócio ficou para trás, meu corpo já saiu disso. A minha mente já está lá na frente, já gerando riqueza. Se você tem dívida, você é melhor do que a pessoa que nunca gerou nada de dívida. Você tem códigos. Pablo, mas eu não acredito nisso. Aí é um problema. Se você entrar na vibe que eu estou te falando, você começar a acreditar, isso vai levar você a uma inclinação e depois vai levar você para uma ação. Pablo, então vamos resolver. Como é a forma gerar? Lembra de uma barriga com útero gerando uma criança? E agora eu pergunto para as mulheres, e até para os homens. As mulheres, elas vão saber responder melhor. Qual mulher, ou casal, ou homem, faz força para uma criança ser gerada dentro do ventre de uma mulher? Alguém faz força? Alguém precisa ficar mentalizando? Eu quero que vocês entendam isso, vai destravar rapidinho. Alguém precisa ficar mentalizando assim, ó, respirando bem fundo todo dia, senão vai dar tudo errado. Você tem que pensar assim: não, vem coração, o coração primeiro bate, depois vai começar o sistema vital, e depois isso, e agora respira. Não existe isso. Eu quero que você entenda que a riqueza é desse jeito. Você precisa gerar ela, você não precisa fazer mais nada. Ela vai virar um turbilhão, assim como uma criança. Como dizem Salmos, de forma assombrosa foi gerado. Pablo, que forma assombrosa é essa? Essa forma assombrosa é assustadora. Ninguém consegue explicar como é que esse negócio é gerado. Assim como a árvore não precisa fazer força quando a semente específica entra no solo e começa a ser sufocada. Assim como quando alguém está liberado para acessar a riqueza, não é as coisas que você faz e nem seu esforço. É uma geração. Só que essa geração precisa conectar um polo positivo e um negativo. Por que a Terra é desse jeito, essa dicotomia? Ou essa dualidade? Não funciona só um polo. Eu falo para todo mundo: se vocês forem pessoas positivas, vocês não vão dar certo na vida. Pablo, como assim? É muito simples. Quando você se esforça para fazer algo, parece que é negativo. Você está somando o seu lado positivo, emocional, com um lado negativo de esforço com o próprio corpo. Quando você soma esses dois polos, aí passa energia, a corrente alternada passa aí. Ninguém entende, não adianta você só querer pensar algo, você imaginar algo, se você não praticar algo. A prática é negativa. A prática não faz você ficar, quando você vai, por exemplo, ficar 10 horas fazendo alguma coisa, você não vai ficar melhor no seu físico, vai ficar pior. Aquele cansaço significa a parte negativa do negócio. Então tem o negativo e o positivo. Quando eu comecei a olhar a natureza com a simplicidade dela, eu falei: cara, não faz sentido. Eu entendo porque que algumas pessoas não prosperam. Agora imagina você negativo na alma e negativo e positivo no corpo. Não vai funcionar. Você tem que inverter a polarização. É positivo na mente, mas não resolve só. E negativo no corpo. O corpo tem que levar. O segredo é corpo levar. Eu fiquei vendo aquele pessoal numa casa digital. Eles ficaram o dia inteiro felizes. Aquilo estava me incomodando. Porque eu queria ver eles arrebentados. E não conseguia ver eles arrebentados. Aí eu chamava minha equipe: bora, arrebenta. Eu quero ver uns 10 caindo. Ninguém. Por quê? Porque eles arrumaram um jeito de andar em unidade. Aquilo ali não tem quem ganha disso. Aí eu que decidi aquela última prova. Coloca os 3 toquinhos que você vai ver. Uns 3 toquinhos e põe um Barney lá de terrorista. Não sei se você sabe, as pessoas, elas não têm preparo para resistência. Elas querem fazer algo e do nada desiste. A maior parte das pessoas começa a fazer, pega no pesado, assusta. Então eu quero que você entenda uma coisa bem forte. O como é a forma, vou te mostrar algumas formas. Gerar precisa só de uma semente. A terra está louca para produzir, sabia disso? A terra, que você pega, terra, pó. A terra está louca para produzir, só tem um detalhe. Cadê a semente? Seu cérebro,
ele não está louco para produzir, mas se tacar uma semente e pôr pressão, ele vai produzir. Por que seu cérebro não quer produzir? Porque gasta energia. Mas a terra está louca. As pessoas hoje estão precisando de coisas novas para viver, porque o que move a vida é a novidade. Por que os casamentos estão acabando? Falta de novidade. Por que vários negócios tradicionais estão quebrando? Falta de novidade. Então toda a atmosfera, tudo que Deus criou é movido por novidade. Por que é movido por novidade? Porque tudo se move. E a garantia de que algo se move significa que vai ter algo novo, porque mover-se significa sair do lugar. Então como é que eu faço para gerar riqueza? Primeiro, eu quero fazer uma pergunta para quem está aqui pessoalmente. Responde uma coisa para mim. Quem aqui quer ser rico? Levanta a mão. Vocês assistem o vídeo já faz tempo, né? Eu nunca vi ninguém ver arco de jeito presencialmente na minha vida. Já assisti uma prosperidade, já assisti um monte de coisa que eu já falei disso. 3 aqui levantaram a mão. É o seguinte, como que você quer ser uma coisa que você já é? Esse é um problema de crença. Não é simplesmente uma força positiva, é a positiva e a negativa, que é gastar suor, sangue, lágrima e gordura. Pablo, o que você falou negativo do corpo é o quê? É usar sangue, suor, lágrima e gordura. É isso. O que eu quero que você entenda é uma coisa bem simples. Mentalizou, lá e faz. Mentalizou, faz. As pessoas ficam 30 dias mentalizando o negócio e não sai do lugar nem 1 milímetro. Não faz sentido uma merda dessa. Pablo, o que é a verdadeira riqueza? Tem 3 estágios. Quando eu descobri isso também ficou muito simples. Pablo, por que você fica trazendo as coisas para o mundo natural? Porque é aqui que nós estamos. Existem pessoas que querem espiritualizar tantas coisas que eles vão lá para fora da estratosfera para tentar achar uma coisa que eles nunca viram. Eu vou te mostrar com as coisas que eu já vi. Existem 3 estágios. E o terceiro é a riqueza. A semente é a sabedoria. Primeiro passo. Nunca vi ninguém viver riqueza, ou sacar riqueza, ou transbordar riqueza se não tiver a semente. A semente é o quê? A semente é a sabedoria. O que é a semente? Sabedoria. Para você que está chegando hoje, tem 2, vertical e horizontal. A horizontal é se mover no tempo e adquirir experiência e construir uma história. E isso é a sabedoria horizontal. Nada tem a ver com a vertical. Quando eu me envolvi com várias coisas e fui aprendendo, eu fui adquirindo o quê? Cresce. Eu fui adquirindo sabedoria horizontal. Que sabedoria que é essa? Não é a sabedoria do tempo, é a sabedoria da ação. Tem várias pessoas que ficaram 50 anos no tempo e não adquiriram sabedoria. Por quê? Porque repetiram a vida em loop. Se for olhar uma vida de novidade em 50 anos vivido, talvez viveu uns 15 semanas de novidade. O segredo está na novidade, o segredo está em você descobrir algo novo e pegar aquilo que é a sua experiência e colocar uma cobertura naquilo. E aí quando você percebe que você vai vivendo algo novo, aquilo vai aumentando o percurso da sabedoria horizontal. E a vertical? A vertical é quando você acessa a fonte. Os maiores inventores do mundo talvez não foram na igreja, mas eles acessaram a fonte. Algumas pessoas se juntam para ir numa igreja para acessar a fonte, um cara que nunca viu falar de Cristo acessou a fonte. Você fala, mas como que isso é possível? Deixa eu te explicar. A sua religiosidade às vezes atrapalha o mover. A sua religiosidade às vezes, o seu jeito que você conhece, Deus atrapalha, porque tem gente que não conhece do seu jeito e acessa. Alguém fala, não, mas não tem lógica isso que você está falando. Também não tem lógica uma mula falar. Aí Deus, quando não acha os religiosos, não ouve, ele fala, mula, vai lá e faz isso para mim. Não tem um pingo de lógica. Quando eu comecei a perceber também que a lógica é uma besteira, a lógica não, a obviedade. O que é óbvio para você não faz parte do sistema lógico da Terra, nem da criação. O que eu me encarreguei em fazer nesses últimos 15 anos? E confesso que está fazendo 16 agora. Eu confesso para você que eu não quis estudar um tanto de gente que conversa borracha. Eu quero olhar só para a natureza e achar a lógica das coisas. A pessoa está lá assim com um problema gigantesco. Eu olho, é tão artificial o seu problema, deixa eu ver qual que é o problema de verdade. É só esse aqui? Tá bom, vira só essa chave aqui, está resolvido. Muitas pessoas olham e falam assim, mas como? Tá aí, ó. O quanto mais simples você for, mais rico você vai ser. Quanto mais complexo, mais tempo, mais latência vai ter na resposta das coisas que você está criando. Menos você vai conseguir se conectar com as pessoas, menos ousadia você vai ter, porque isso é complexo demais.
é que eu gero riqueza de verdade? Simples. Assim como uma mulher que recebe o sêmen, não sabe explicar dali para frente, você não precisa explicar dali para frente quando a sabedoria entrar. Sacou ou não? Quando a sabedoria entrar em você, que é a semente, inclusive se você quiser pegar um código, está em Provérbios 4:7, vende o que tem para adquirir a sabedoria. Se o Senhor falar assim para mim agora, ó, tem uma nova porção, entrega tudo que você tem, alguns milhões de patrimônio, eu pego tudinho e coloco, porque eu sei que é a sabedoria. A sabedoria é uma semente infinita. Quando você coloca ela, não tem como não voltar, é impossível. Se você começar a perceber que terra engravida, atmosfera engravida, gente engravida de ideias, quando você cruza dois cérebros, existe um sexo no cérebro. Alguém fala, mano, que conversa doida é essa? É simples, o cérebro transa um com o outro. Eu nunca, Pablo Marçal, nunca tive uma ideia sozinho. Nunca. Eu morro de vontade de ficar falando com gente doida. Eu fico ouvindo um doido, para ninguém ficar sabendo, eu sou um também. Eu fico ouvindo um doido, assim, eu doido, e eu falo, cacete de agulha, tem um ano que eu pensei, como é que fazia isso? A pessoa mais doida que eu, falo. Oi? Provérbios 4:7. O que eu quero que você entenda é que todas as esferas do natural, pode ser vento. Eu não sei se você sabe, se der choque em nuvem, solta água. No mundo árabe agora estão usando uns drones do tamanho de jatos para dar choque nas nuvens, para descer água com pressão. Porque é muito alto o teto da nuvem e é muito quente. No meio do caminho, as poucas águas que vão caindo, vão evaporando de volta. E aí o que você faz, amigo? Tem como você fisicamente engravidar uma atmosfera. Com a mente você engravida a atmosfera, com palavras você engravida através das ideias, com sementes você lança na terra, engravida e sai uma árvore, com sementes que o homem carrega na bolsa escrotal, ele transmite isso para o útero feminino e também prospera. Você não consegue entender que todas as coisas prosperam se tiver a semente é a sabedoria. Quando você acha esse negócio, você não quer fazer mais nada, não vender tudo que tem, pegar esse negócio, comprar um campo e ficar lá. É assim que está escrito. Pablo, e aí? O que é a riqueza? A riqueza não é o passo 1, a riqueza não é o passo 2, a riqueza é o passo 3. E qual que é o passo 2? Prosperar. Adquirir a sabedoria. O que acontece com a maioria de vocês? Vocês abortam a sabedoria. Quem chegou aí agora, aperta like. Quem chegou aí agora, aperta o like e compartilha essa bodega dessa live aí. Fala. Família. E o propósito? O propósito dele era vir na vinda, não na volta. Era vir à terra para morrer pelos pecados. Levantar os discípulos. E essas duas coisas não precisam de dinheiro. Agora na volta, ele vai governar com o cetro de ferro. Ele perguntou, como é que é o seu nome? O Arthur perguntou, numa palestra sua você falou que Jesus não tinha riqueza na vinda porque ele não tinha família. Esse é um dos indícios. Segundo, no propósito dele não envolvia ter riqueza. Não precisava. Era um propósito de se entregar. Interessante que algumas vezes tentaram prender ele corria e fugia, porque não estava na hora. Para você morrer por alguém, você não precisa de grana. Para levantar 12 discípulos também não. Nesses 3 anos e meio, mesmo não precisando, ele tinha um tesoureiro, que era Tiago, depois passou para Judas, e nunca passaram necessidade. 3 anos e meio, ele tocou o terror na terra, soltou na mão dos 12, depois soltou na mão dos 400 e vazou. Chamou mais 70, e depois todo mundo junto deu 400, vazou e falou, agora é com vocês. O que é o problema? Na volta ele vai governar num período milenar, 1000 anos, ele vai governar a terra a partir de Jerusalém. Aí você vai ver quem é rico na terra. Por que Jesus também não teve família? Porque nós somos co-herdeiros dele. Ele não tinha necessidade nenhuma de gerar uma família, sendo que ele é nosso irmão mais velho. Quando você tem compreensão disso, você respira bem fundo e fala, uau. E demora para pegar isso aí. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte, essa segunda parte que é prosperar, é só crescer. Prosperar não é dinheiro, prosperar não é ser bem sucedido. Prosperar não é ter fama. Prosperar não é ter milhões aplicados numa conta, nunca foi, nem vai ser. Prosperar é não interromper a semente. O que é uma gravidez que não prosperou? Foi abortado. O que é não prosperar? Interromper o processo que a sabedoria está desabrochando. Qual criança não prosperou? Aqui morreu. Qual a ideia que não prosperou? Aqui, no caso da ideia, é interessante. Você precisa matar a ideia. Ela só prospera, olha só, a semente só prospera no estágio 1 se morrer. Olha que louco.
Ideia. Eu tenho uma ideia, aí só é ideia, então não é nada. É só uma semente. Se a semente não cair no chão e não morrer, ela não germina. A germinação é a fase 2 da semente, quando falou assim, ó, eu não quero mais ser semente. Pablo, que doideira é essa? Só que é o seguinte, depois que sai de semente e vira uma planta, ou vira uma raiz, que é o fase 1, você não pode interromper o crescimento. Interromper o crescimento, aborto. Aí acabou a prosperidade e não acessa a riqueza. Só que eu quero que você entenda que quem carrega a riqueza é a semente. Quem carrega a riqueza? Sabedoria. Quando eu estou com essa sabedoria, eu preciso de achar uma terra boa. A terra boa, se não tiver, eu posso pegar a semente mais cara do mundo, se eu coloco ela no asfalto, é um tanto de gente que às vezes está assistindo aqui e fica só enchendo o saco. Você joga a melhor semente que existe numa terra ruim, não vai dar. A culpa é da semente? Não. A culpa é de quem é terra ruim e de quem está semeando no lugar errado. Você pode muito bem pegar as melhores sementes e ir numa terra ruim plantar. Você está insistindo, mas é engraçado. Nada contra o povo. Mas eu gosto de viajar de carro e tem uma estrada na Bahia que é só um deserto. Avassalador, assim, ó, destruído. Chega a alguns lugares, tem pivô de água, que é uma fazenda irrigada, e aí do nada, no meio de um sertão baiano, tem o quê? Pivôs e pivôs, um negócio assustador, assim, e muita água, e muito mato, e você fala, o que é isso? Não tem como você não parar, você quer saber que no meio do deserto alguém construiu um oásis. Aí você pergunta, de onde que é esse povo? É lá do sul. Óbvio, né? Não quero falar nem exaltar um, nem rebaixar o outro, é só um fato e uma realidade. O que os caras do sul estão fazendo? Como eles tocaram o terror no sul, agora eles estão comprando as terras baratas desérticas no Brasil, no Mato Grosso, no Tocantins, algumas partes de Goiás, que é só areia, na Bahia, no Pará. Eles fazem o quê? Eles vão para lá, eles não acreditam na terra não, eles acreditam neles. Qualquer terra, só mexer quimicamente que ela vai prosperar. Eles trabalham a terra primeiro, vai atrás de água, faz perfuração de 300, 400 metros de fundura, acha um leito de água, sobe essa água e planta num lugar assustador. Quando planta nesse lugar, acontece o quê? Uma inveja assustadora, porque o ambiente inteiro é de morte. Quem é que acreditou?